Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, mais um final de semana louvando ao nosso Deus. Neste momento eu quero convidar você a cultuar ao nosso Senhor Jesus Cristo aí com a sua família, na sua casa. Nós teremos agora um momento de louvor e em seguida o momento da pregação. Então espero que você esteja em atitude de reverência agora, pedindo para que o Senhor receba esse nosso momento de louvor e fale aos nossos corações. Então, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê essa graça, que Ele abra os nossos corações, o nosso entendimento. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos por mais um domingo, mais uma oportunidade, ó Deus, de transmitir o culto. Pedimos ao Senhor que o Senhor ouça, Deus, a nossa oração neste momento, que o Senhor receba os nossos louvores, a nossa adoração, e que em tudo o Senhor seja glorificado, Pai. Pedimos também que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que nós possamos absorver a Tua vontade, a Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus, e que nós possamos ser transformados pela Tua palavra, em nome de Cristo. Amém. A canção que eu vou cantar agora é Calmo, Sereno, Tranquilo. Acredito que seja do conhecimento dos irmãos. Então eu convido você a louvar comigo nessa noite ao nosso Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso deva a um amigo, só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Calmo, sereno. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Boa noite. Você se considera uma pessoa otimista ou você se considera pessimista? A grande verdade é que nós somos naturalmente inclinados ao pessimismo, sobretudo no contexto em que nós vivemos, contexto marcado pela crise. Essa tendência ao pessimismo, ela se torna cada vez mais aguda, ela se torna cada vez mais evidenciada na vida das pessoas. Durante esses dias nós temos considerado sobre o tema Como ser igreja em tempo de crise. O subtema de hoje, a crise do otimismo. Eu gostaria que nós considerássemos esse tema a partir de uma narrativa bíblica muito conhecida que se encontra no livro de Números, capítulo 13, versos 25 até o capítulo 14, verso 10. É a narrativa acerca do relatório dos espias quando retornam da sua observação, da sua sondagem à terra prometida. Vamos ler a passagem e depois nós fazemos algumas considerações.
A palavra de Deus nos diz o seguinte, Números capítulo 13, verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Eu gostaria que nós refletíssemos um pouco hoje acerca do pessimismo, ou, em outras palavras, a crise do otimismo. Como eu disse no início, não é fácil mantermos o otimismo durante os desafios da nossa vida, sobretudo quando nós nos deparamos com situações caóticas, com situações críticas semelhantes a essa que nós temos enfrentado agora no contexto
da pandemia. Então, a partir desta passagem, eu queria que nós refletíssemos, antes de tudo, acerca de algumas características do pessimismo e, posteriormente, eu queria que nós fizéssemos algumas aplicações no sentido de orientarmos os nossos corações para o otimismo, para mantermos uma visão otimista. Claro que não estamos aqui falando de autoajuda, não estamos falando aqui de uma consolação barata ou de fugir do problema, mas estamos falando de uma postura otimista a partir daquilo que a palavra de Deus nos exorta. Consideremos, a partir do relato dos espias, sobretudo dos 10 espias, algumas características importantes do pessimismo. A primeira característica que eu gostaria de destacar do que nós chamamos de pessimismo ou de uma mentalidade pessimista é o que nós podemos chamar de frustração. A visão pessimista é marcada por uma frustração ou por uma mente frustrada diante das expectativas que não foram satisfeitas. Mas qual é o problema com essas expectativas? Por que essas expectativas elas foram frustradas? Por que essas expectativas não foram atendidas? E aí elas se expressaram em um pessimismo ou em uma mentalidade pessimista da parte das pessoas. O problema é que as nossas expectativas, em geral, são expectativas erradas. Nós nutrimos expectativas erradas acerca das coisas, acerca das pessoas, acerca dos trabalhos, acerca dos desafios, acerca de toda a nossa realidade. Vamos imaginar a situação do povo, daqueles 12, em especial dos 10 espias, porque aparentemente 2 deles não compartilhavam dessa visão pessimista. Aparentemente, a visão daquele povo, a visão daqueles espias, é que a conquista dessa terra era algo extremamente fácil. Aliás, nem seria uma conquista, era simplesmente algo que seria dado sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho, sem nenhum desafio, sem nenhuma exposição ao risco, ao perigo. Era algo que simplesmente o Senhor iria preparar para que eles se apossassem de forma completamente pacífica, de forma completamente tranquila. Então, muito provavelmente, a expectativa desses espias, como a expectativa da maioria do povo, era essa. Portanto, eles vão se frustrar. E eles vão se frustrar justamente porque eles nutrem em seus corações expectativas erradas. Expectativas de que as conquistas, na verdade, não são conquistas. São situações facilitadas, são situações que o Senhor coloca diante de nós, ou aquisições que o Senhor coloca diante de nós, e nós vamos simplesmente nos apossar disso daí sem nenhum esforço, sem nenhum empenho, sem nenhum cuidado. E aí vem a frustração, que é uma das primeiras características do pessimismo. Mas existe uma segunda característica do pessimismo aí nesta narrativa, que eu queria que nós considerássemos hoje à noite. Trata-se da generalização. É claro que existiam problemas, é claro que existiam desafios e dificuldades a serem transpostas naquela conquista. Como acabei de mencionar, não era simplesmente uma aquisição fácil, não era simplesmente algo que eles iam chegar e se apossar de forma completamente tranquila, não. Era difícil. Por outro lado, nem tudo era problema. A grande dificuldade do pessimista, o grande problema da mentalidade pessimista é que ela generaliza os obstáculos.
os obstáculos se tornam gigantes. O otimista consegue ter uma mente seletiva, ele é capaz de perceber de forma seletiva, diferenciando aquilo que é desafio e aquilo que pode ser alcançado e aquilo que obviamente não pode ser alcançado pelo esforço humano. Mas o pessimista, ele generaliza o problema. O obstáculo se torna gigante. É interessante que na descrição dos espias, dos 10 espias, todos aqueles habitantes eram homens de grande estatura, eram homens gigantes. Eram pessoas que, do ponto de vista físico, do ponto de vista da sua capacidade, da sua habilidade física e até a capacidade para a guerra, eram completamente superiores, portanto, eles não poderiam enfrentar. Então, o pessimista, ele generaliza o problema, ele torna o obstáculo muito mais abrangente, muito mais profundo do que ele realmente é. Mas tem uma terceira característica da mente pessimista que eu queria que nós considerássemos. Trata-se do fracasso. O pessimista tem uma mentalidade frustrada em virtude de depositar as suas expectativas em objetos errados. Ele generaliza os obstáculos, todos os obstáculos se tornam gigantes, se tornam insuperáveis, mas o pessimista, ele é marcado por uma mente fracassada. E eu queria que nós fizéssemos uma distinção entre fracasso e derrota ou perda. Eu posso lutar e perder. Eu posso lutar e ser derrotado. E ainda assim não ter fracassado. O pessimista, ele fracassa porque ele desiste antes mesmo de lutar. Ele olha para os obstáculos, ele torna os obstáculos gigantes, insuperáveis, inderrotáveis, invencíveis, e ele assume de imediato o seu fracasso. Não podemos vencer. Essa é a declaração dos 10 espias. Mas como eles poderiam saber se eles sequer tinham lutado? Se eles sequer tinham se preparado para a batalha? Mas eles desistem. Eles desistem porque o fracasso é justamente a desistência antes da luta. Essa é uma das principais características de uma mentalidade pessimista. A grande dificuldade do pessimista não é que ele é derrotado na luta. Não é que ele é tomado pelo cansaço diante dos desafios da batalha. Não. O grande problema do pessimista é que ele desiste antes mesmo de lutar. Por fim, o pessimista é marcado por uma mente cauterizada, por uma mente insensível. O que eu quero dizer com isso é que o pessimista, ele não acolhe, ele não atende mais às vozes daqueles que tentarão, de algum modo, mudar o seu pensamento, fazê-lo perceber o seu pessimismo e tentar manter a sua esperança, o seu otimismo. Não. O pessimista é insensível a isso. Ele não é capaz mais de ouvir a exortação. Ele não é capaz mais de perceber o tamanho do seu pessimismo. E ele até se irrita
com aquele que tem um discurso otimista. E se ele conseguir se livrar dele, seja não ouvindo, ou seja até por meio da violência, como é o caso aqui, é isso que ele vai fazer. Porque o seu pessimismo atingiu um nível tão profundo, tão doentio, que ele não é mais capaz de perceber o próprio pessimismo. Ele não é capaz de ouvir aqueles que estão tentando restaurar alguma luz, algum vestígio de otimismo em sua vida. Eles até se irritam com isso. É isso, ou é assim que nós podemos definir o pessimismo. O pessimista é uma pessoa frustrada. Ele depositou a sua confiança em objetos errados ou da forma errada e ele se frustrou. O pessimista é alguém que generalizou os problemas. Não que não existam problemas. Não que não existam gigantes. Existem. Mas o pessimista, ele generaliza isso. O pessimista, ele demonstra a sua mente fracassada. Ou seja, ele desistiu antes mesmo de lutar. E por fim, o pessimista, ele tem uma mente cauterizada. Ele não ouve mais a exortação. Ele não tem mais a capacidade de perceber o seu próprio pessimismo. Como nós devemos agir diante disso? Talvez neste momento eu esteja falando com pessoas, com irmãos, que estão sendo, de algum modo, em algum estágio, seja mais ou menos elevado, mas que estão sendo tragados pelo pessimismo, que estão sendo afetados por essa crise e estão perdendo a visão biblicamente otimista. Então eu gostaria de apresentar a você hoje à noite 4 conselhos para que você esteja recuperando o seu otimismo, para que o pessimismo não naufrague a sua fé. Eu queria que você atentasse para esses 4 conselhos. Antes de tudo, evite a falsa expectativa. Meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo nesta noite, saiba que conquistas exigem exposição ao perigo. Não existem conquistas gratuitas, banais, sem esforço, sem desafio, sem luta, sem suor, sem lágrima, sem exposição ao perigo. Evite essas falsas expectativas. Eu sei que muitas vezes você tem ouvido mensagens de autoajuda barata que tem tentado vender a você esta imagem de que as conquistas podem vir de forma imediata, de forma automática, sem esforço, sem exposição. Não. Sobretudo no contexto marcado pela crise, lembre-se, conquistas exigem exposição ao perigo. Exige exposição aos desafios, à dor, ao medo, muitas vezes. Portanto, não nutra falsas expectativas. Se você não nutrir falsas expectativas, você tem grandes chances, é o primeiro passo, de você manter a sua mentalidade otimista, mesmo diante das maiores crises. Uma segunda observação, um segundo conselho que eu gostaria de trazer a você hoje à noite. Corrija urgentemente a sua visão da providência, a sua visão da soberania, melhor dizendo. Corrija a sua visão.
Deus é livre para agir ou não agir quando nós clamamos, quando nós desejamos que Ele haja. É interessante a declaração de Josué de que Deus, Ele vai ouvir, Ele vai dar vitória ao povo se Ele o desejar, se Ele o quiser. Não é simplesmente porque o povo quer. Eu sei que muitas vezes tem se vendido a imagem de uma soberania acorrentada. O que é que eu quero dizer com isso? A soberania de Deus está acorrentada aos nossos desejos, à nossa própria autoridade. Quando nós queremos, Deus vai agir. Não é assim. Corrija essa visão distorcida da soberania de Deus. Deus é livre para agir ou não agir quando nós clamamos. Se Ele quiser, quando Ele quiser, Ele nos livrará desta condição. Quando Ele desejar, este vírus será extirpado, este vírus será aniquilado. Quando Ele quiser. Essa é a definição correta da sua soberania. Não vamos tentar inutilmente acorrentar a soberania de Deus, porque nós vamos ter como resultado disso o pessimismo. O terceiro conselho que eu gostaria de dar a você nesta noite é o seguinte: foque na providência. Eu sei que neste momento é muito difícil focar na providência, porque quando nós olhamos para o caos, quando nós olhamos para a crise, a providência parece ficar ofuscada. Parece que a providência divina fica ofuscada. Nós não conseguimos divisar a providência, nós não conseguimos identificar a providência divina. Tudo está caótico, tudo está confuso. Como é que Deus está, de certo modo, controlando tudo? Como é que Deus está dirigindo tudo para um fim adequado? Como é que Deus está executando a sua providência no mundo? Não é fácil. Portanto, meu conselho a você nesta noite é que você procure foque na providência, olhando para o passado, olhando para o modo como Deus já tem atuado na sua própria vida e na vida de tantos servos e servas de Deus ao longo da história. E o último conselho que eu gostaria de deixar com vocês nesta noite: mantenha o seu coração sensível. Eu sei que quando nós começamos a ser tomados pelo pessimismo, quando o pessimismo começa a brotar em nossos corações, a gente vai pouco a pouco perdendo a incapacidade de ouvir as pessoas. Às vezes as pessoas estão tentando nos trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de otimismo, e nós não aceitamos mais, e nós até nos irritamos com essa mensagem. Nós olhamos simplesmente para o nosso próprio problema, para a nossa própria crise, e nós não somos mais capazes de ouvir a exortação. Mas lembre-se de uma coisa: o pessimismo pode ser curado pelo arrependimento. E eu vou repetir: o pessimismo pode ser curado pelo arrependimento. Eu estou querendo dizer com isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que o pessimismo não é simplesmente uma questão de ponto de vista. O pessimismo é uma atitude pecaminosa, é uma atitude que expressa o pecado do nosso coração. É uma atitude que, a exemplo daqueles espias e
de boa parte do povo naquela situação expressa a rebelião do coração, a incredulidade do homem em relação à providência divina. Portanto, mantenha o seu coração sensível, mantenha o seu coração aberto para receber a mensagem do otimismo, sobretudo a mensagem da palavra de Deus. E lembre-se que o seu pessimismo pode ser curado pelo seu arrependimento. Eu sei que não é fácil falar em otimismo em um contexto como o contexto que nós estamos vivendo agora. Por outro lado, eu não estou aqui vendendo falsas esperanças. Eu não estou vendendo aqui ilusões vazias ou uma espécie de autoajuda barata. Não se trata disso. Eu estou mostrando a você uma visão biblicamente otimista. Uma visão que cada um de nós, enquanto cristão, enquanto servos e servas de Deus, devemos manter, mesmo diante do grande apelo ao pessimismo, mesmo diante de uma situação que nos convida à frustração, que nos convida a generalizarmos os obstáculos, que nos convida a assumirmos de modo prévio o fracasso e a nos tornarmos insensíveis. Esse é o nosso contexto. Mas nós precisamos focar naquilo que nos mantém otimistas. Nós precisamos direcionar os nossos corações para o verdadeiro otimismo, para um otimismo bíblico. E certamente assim nós poderemos nos manter firmes nesta crise. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar nesse momento pedindo a direção de Deus para a sua vida, que tem sido de alguma forma, em alguma medida, sido afetado por esse pessimismo diante dessa crise. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos por tua palavra. Nós te louvamos, ó Pai, porque ela nos dá uma perspectiva otimista. Isso não é uma ilusão, isso não é uma espécie de autoajuda barata, mas é a tua verdade que nos assegura esta visão otimista. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a evitarmos falsas expectativas. Ajuda-nos a corrigirmos qualquer visão distorcida da tua soberania. Ajuda-nos, ó Pai, a focarmos na tua providência. E ajuda-nos, ó Pai, a mantermos o nosso coração sensível à tua exortação, à exortação da tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti.